Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim. Sou o Mateus, estou aqui hoje para gravar mais uma reflexão. Nós continuamos no Evangelho segundo Mateus, refletindo em cada capítulo, em cada trecho, sobre a Palavra de Deus. Não se esqueça sempre de se inscrever no nosso canal. Se você tem assistido, se você tem recebido esses vídeos, se inscreva no canal, isso nos ajuda. Compartilhe os vídeos, né? E sempre curte os vídeos que te abençoaram aí. Nos ajude a espalhar, a anunciar e a alcançar mais pessoas com a Palavra de Deus. Vamos para o nosso texto de hoje, Mateus, capítulo 9. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o 8. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem, levantando-se, voltou para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glórias a Deus, que tinham dado tal autoridade aos homens. Até aqui. Jesus acaba de sair, né, segundo o relato aqui de Mateus, dos Gadarenos, onde ele tinha libertado os endemoniados de Gadareno, entra no barco e atravessa mais uma vez e volta para a sua cidade, conforme diz o texto aqui. E nesses trechos, né, do 8, 9 até o capítulo 13, nós vemos claramente Jesus trazendo o reino de Deus para a prática do cotidiano, para a vida real, para as coisas do dia a dia mesmo, aplicando as ações e a autoridade que foi dada a ele de curar, libertar e salvar nas coisas do dia a dia, né? E nós vemos essas atitudes, né? Mateus tem intenção mesmo de demonstrar isso, que Jesus estava ali na vivência do reino de Deus, demonstrando as ações, né, de Deus através de Jesus. E aqui nós vemos, a primeira ênfase que eu quero compartilhar e refletir junto com vocês é a cura do paralítico pela fé dos seus amigos. Vamos ver aqui no versículo 2 o que diz. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, ou seja, de quem carregava aquele paralítico, ele disse: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. E logo depois, os escribas já confrontam aquilo que Jesus estava dizendo. E aqui nós vemos duas coisas muito importantes. A primeira delas, né, é a correlação entre o pecado e a doença. As doenças físicas, emocionais e espirituais, né? A Bíblia nos diz que a consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, Paulo escreve isso a nós. Ou seja, existe uma relação das doenças com o pecado, né? O pecado habita em nós desde Adão. E a partir disso, as consequências dele são manifestas na nossa vida. E aqui Jesus está demonstrando para nós essa relação. Com o confronto dos escribas, nós vemos aqui também a relação do perdão e da cura. Porque quando Jesus falou que os seus pecados estão perdoados, ou seja, eles esperavam uma cura. Jesus já tinha feito outras curas. Eles esperavam de Jesus uma cura, mas antes de Jesus falar sobre a cura, ele falou: os seus pecados estão perdoados. No mesmo momento, eles confrontaram Jesus, dizendo que Jesus estava blasfemando, fazendo uma coisa que só Deus poderia fazer. Porém, eles, tão enganados e tão cegos, não sabiam que Jesus era o próprio Deus. Não o reconheciam como Deus, sabendo que só Deus tem poder para perdoar pecados. E o perdão é o que é a cura desse paralítico. Tanto é que vemos isso aqui. No versículo 4 ele diz assim: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dos escribas, né, que falaram que eles estavam blasfemando, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? E aqui nós vemos essa relação. A cura, na verdade, era o perdão dos pecados, né? O perdão traria a cura para esse paralítico. Então, o confronto desses religiosos, dos escribas, no qual Jesus sempre refutava as más intenções deles, era para serviu
para demonstrar, né, essa relação do perdão e da cura e do pecado e da doença. E Jesus, principalmente, a maior ênfase desse trecho aqui é no versículo 6, onde ele diz assim: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Aqui ele estava demonstrando quem ele era, o Filho de Deus, aquele que tinha, o único que tinha poder para perdoar os pecados da humanidade. Quando ele demonstra essa autoridade, o paralítico levanta, toma o seu leito e anda, as multidões temeram, né, e glorificaram a Deus. Versículo 8 diz assim: vendo isto, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. E aqui nós vemos o porquê de tudo isso e desse encontro e de tudo que aconteceu aqui. Jesus demonstrando em suas ações que o reino de Deus era real e que ele agia em nosso meio. Ele usa de circunstâncias e situações para demonstrar sobre a consequência do nosso pecado, mas que a graça abundante dele, através do perdão, veio para nos curar completamente de toda e qualquer doença, através do perdão dos nossos pecados. E isso demonstra que a autoridade só está nas mãos de Jesus, de Deus. E Deus concedeu a Jesus a graça de perdoar os nossos pecados. E tudo isso para apontar que existe um Deus, revelar que existe um Deus verdadeiro. E isso reverteu em glórias a Deus. Sempre Jesus apontava para revelar quem era Deus, e isso sempre revertia em glórias a Deus. Então essa é a nossa reflexão de hoje. Leia, medite, pense nisso junto comigo e reflita sobre os feitos de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, pois ela é a verdade que precisamos. É luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Obrigado porque Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados e nos curar de todas as doenças, principalmente da morte eterna e da separação do Senhor. Revela-te a cada um nesse momento, Pai, que a Tua palavra salte aos olhos e a revelação através do Espírito Santo traga entendimento da verdade e da vida que está no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você.